Shalom de Deus, paz e a verdade do Senhor. Amém? Neste dia, mais uma porção do céu para a tua vida, também para o teu coraçãozinho. Vamos nos encher de alegria, alegria de Deus na nossa alma, para que a gente possa, com esse bote salva-vidas, que é o nome de Jesus, o nome precioso, é a presença dele em espírito e em verdade, absoluto Deus, Jesus de Nazaré, que não é palpável, não está num objeto feito de pau, de gesso, de madeira, de pedra, não. Mas a palavra de Deus nos diz que ele é rocha. Ele é rocha firme. Ou seja, ele é fundamento, ele é sustentáculo, ele é raiz de Davi. Ele é a bênção, ele é salvação para todos aqueles que creem nele. Amém? Confessa o nome de Jesus onde você estiver, na sua cidade aí. Não sei de onde você vai visualizar esse vídeo aqui. Amém? Nesse ministério profético Pão Vivo do Céu. Eu, a serva do Senhor, a apóstola Tânia, eu quero dizer para vocês que a misericórdia de Deus, ela vem assim ser clamada. Ela vem estar em nossas petições cada manhã, impetrada assim em nossos corações. A gente sabendo que não é de nós mesmos, mas que é dom de Deus. Amém? Que é poder de Deus. O juízo de Deus e a justiça dele. Juízo é o conhecimento, é o entendimento, é o discernimento, é o que ele entende sobre nós. É o que ele conhece, o que ele nos sonda, ele nos prescruta, ainda que o homem, ele vê a aparência, mas Deus, ele sonda o coração, ele manda assim dizer para vocês. Onde é que está nessa palavra que Deus, ele sonda? Sonda. Salmo de número 139. Então vamos nos alegrar na videira verdadeira que é Jesus. Porque ele, em justa medida, ele estende, os céus, ele dá chuva para você, para a tua vida. E ele manda dizer assim nesse dia: eu sou Deus que quebro, que destruo correntes malignas, que desfaço, coisas que não convém da minha palavra, que não convém, que não condiz com a minha vontade, assim diz o Senhor. Aprove a Deus está aqui nessa manhã dizendo: vós que sois, carnais, vós que sois espirituais, de forma racional, de corpo, de coração, de mente, vem estar esse nome, essa palavra assim, dentro aqui do teu espírito, que é uma carta, que ainda que você não venha levar a Bíblia para onde você for, amém? De uma forma física, mas anda sempre com o teu material, amém? O Senhor, ele nos disse para a gente pregar a palavra, insta, tempo e fora de tempo. Por quê? Porque o Senhor disse: eita, manaia sobre andarai. Ele disse: eu, Senhor, teu Deus, te sustento com a minha destra. E aí eu pergunto, Remarraço, onde estão os teus inimigos? Jesus fez essa pergunta para aquela mulher que estava ali a ser apedrejada. Estava para ser, não chegou a ser apedrejada. Ela foi apedrejada antes, de uma forma psicológica, quando ela viu aqueles homens conhecedores da lei ali, com as mãos cheias de pedra. Imagine como pegaram ela e socaram ali no chão e levaram aos pés de quem? Do Salvador, Jesus, o verbo que estava ali em carne. Amém? Que nos deixou esse exemplo e esse testemunho do que aconteceu. Irmã, é um testemunho? É. Está escrito na palavra de Deus. E o Senhor diz assim: aconteceu alguma coisa com aquela mulher? Seja você homem ou mulher,
Aconteceu algo com aquele líder, com aquele... O Senhor diz, olha, eu sou autor e consumador da vossa fé. Então, se você tem a fé no Salvador, agora sou eu, a Tânia, falando, nesse momento, que o Espírito Santo está derramando essas palavras aqui. E ele diz assim, onde está a tua fé? Você está colocando em quê? Quais são os altares que você tem frequentado? Qual é o altar que você tem levantado? Quais são os anseios do teu coração que vem à tona aí? Você mesmo, para que você receba e tenha um juízo de si próprio. Amém? Nós precisamos saber que há um Senhor, que rege todas as coisas. Essa palavra é viva e de poder, palavra de Deus. Fonte inabalável é Jesus, rocha firme, melhor fundamento que tem. Amém? O Senhor manda dizer assim, o meu relógio, o meu tempo, a minha voz, manda este recado hoje, nessa manhã, para saber que aqui passou uma serva do Senhor. Ele disse, eu não estou com aqueles que cometem piedade após impiedade, rebeldia após rebeldia. Ai, para aqui, para comigo, com a minha palavra. Se soubessem, amados, quem era Deus, quem foi Jesus, que era o enviado, não tinham atirado pedras, não tinham blasfemado, não tinham desdenhado do Salvador. Mas aprove que tudo isso haveria de acontecer, já estava escrito. Mas ele, tão poderoso, ele subiu aos céus, ele está à destra de Deus. Ele é único, ou seja, só ele que leva as nossas petições, nossos clamores, às vezes lágrimas e tudo. E ele mandou dizer, me leva para Deus e não responde. Mas ainda quero dizer que ele é soberano. Ei, ele diz, eu chego no tempo. Eu chego no tempo. Que tempo? Olha o tempo. E é chegada a hora, diz o Senhor, em que os verdadeiros adoradores me adorarão. O Senhor é Espírito em verdade. Então vamos estar em Cristo, como na palavra, confiando. Cada um, se esforçando. O reino de Deus, ele é tomado a forças, sabia? Não na força do braço, mas a atitude de cristão, se colocando naquele pilar, naquela base que ele diz, olha, para isto, filho, filha, que eu te destinei, vai falar o povo que precisa ouvir desta palavra em tempo, e é neste tempo. Amém? Vamos reconhecer que ele é Deus, que ele é Rei e é Senhor. E o Senhor diz, eu tenho visto todas as coisas dos que têm perseguido profetas, profetisas, o povo meu. Não importa se homem ou se mulher, mas aquele que tem perseguido o que é verdadeiro, que provém do meio do meu espírito. Não como a religiosos, assim está dizendo o Senhor. E eu disse, pai, que é isso que eu estou falando? Ele disse, colocarei as minhas palavras na tua boca. E são palavras como de fogo. Porque vai agradar a todos? Não. Mas também eu quero dizer, agora sou eu, a Tânia, serva de Papai do Céu, que é para a bênção e não é para a maldição. Então vamos nos achegar, vamos quebrantar nosso espírito diante dele. Reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor. Amém? E que fora dele não há Salvador. A palavra hoje é no Salmo de número 126. Olha só o que diz a palavra. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com vocês. Amém?
Com rebentos da oliveira ao redor da sua casa, seus filhos estarão ao redor da sua mesa. Amados, feliz é o Deus, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação. E que a gente venha, Deus, ele nos escolheu. Quando ele nos criou, ele não largou a gente aqui à toa, não. Depois que Adão pecou, ele veio o segundo Adão em Jesus, sem pecado, sem mácula, para vencer tudo aqui. E foi por nós, por amor. Então vamos nós fazendo a nossa parte. Amém? E os arautos do reino, os que convocam, né, o povo nessa palavra para uma assembleia santa, para uma assembleia com Deus, uma reunião ali, ó, particular com o papai, porque ele diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje a palavra que Deus me deu foi em Amós, amém? E também foi em Num. Veja só, Deus hoje fala sobre a ira e a misericórdia. Diga aí, tá vendo esse mundo, como é que estão as coisas? O Senhor disse, acaso eu não vejo? Mas o pecado cresceu, a falta de amor cresceu. E o Senhor diz que Ele é Deus que invalida todas as obras do diabo para te dar vitória. Pai, eu quero orar por essa pessoa, dizendo que o Senhor é a água da vida, que o Senhor é manancial, que eu te agradeço, Espírito Santo. Tudo que foi preparado aqui foi o Senhor que me deu todo o direcionamento. Aquele que sabe, que conhece, que é o Espírito Santo que está falando. Ele sabe que Deus é Deus. E eu quero dizer para vocês aí agora essa mensagem, vocês que fazem obra do Senhor também, que é fácil? Não. Mas oremos para que a gente não venha, né, perecer. Para que a gente não venha entristecer.